Opa, voltei. Cara, acabou que eu não gravei no dia seguinte porque eu foquei o dia todo em estudar para a prova e tentar fazer o código em si. Eu peguei minha tarde todinha, fiquei 3 horas seguidas estudando para a prova, fazendo resumo. E de noite eu entrei numa call, fiquei mais 1 hora e meia escrevendo o código pessoal na call. Deixa eu mostrar como foi que eu fiz para estudar. Vocês lembram que eu tinha esse PDF e eu disse que eu não estava entendendo nada? Basicamente, eu enviei esse PDF para uma outra IA chamada Notebook LM e para ela eu pedi para ela criar um resumo com os tópicos e os subtópicos. Aí ela criou um resumo um por um e eu fui pegando as coisas que ela foi me ensinando e fui testando. Eu chegava aqui, criava, testava. Quando eu não entendia alguma coisa, eu voltava para uma outra IA, ia para o chat GPT e eu pedia para ele me explicar como é que funcionava. Aí eu voltava, retestava de novo e assim eu fiquei 3 horas até ver todos os tópicos e subtópicos naquele PDF e fiz esse programazinho aqui, não é um programa, né? Fiz esses testes que acabou dando 160 linhas de teste, bastante teste, mas foi assim que eu estudei para a prova. E quando foi à noite, mais ou menos umas 9h30, não, umas 9 horas da noite, a gente entrou em cal e começamos a tentar fazer um código. Vocês lembram que eu disse que a melhor maneira para se fazer, ao meu ver, era criando uma lista de palavras suspeitas e depois a gente ia receber um texto, verificar quantas vezes aquela palavra suspeita aparecia no texto, ou se aparecia ou se não aparecia, né? E se aparecesse uma palavra suspeita, ele pontuava um ponto. E de acordo com os pontos, ia pontuar como mais provável fake news ou menos provável fake news. E eu falei isso para um amigo e ele acabou indo numa IA e colocando esse prompt. E ele gerou esse programazinho aqui, aonde tem uma reserva de palavras suspeitas, dá pra ver, e uma reserva de fontes confiáveis. Ele pede pro usuário digitar o texto e a fonte, e ele verifica se tá ou não e vai fazendo a pontuação. Só que ele usou dicionários, e eu confesso que eu ainda não estou muito habituado com dicionários. Mas, partindo com base nessa função que ele criou, eu decidi criar minha própria função e meu próprio programa. E acabou virando esse daqui. Deixa eu explicar como é que esse programa funciona. Basicamente, vai ter primeiro um menuzinho onde pede para a pessoa digitar o texto e digitar a fonte. Daí ele guarda o texto e a fonte em variáveis separadas, não usei dicionário. E depois eu criei uma reserva, uma lista com palavras suspeitas. Essas palavras suspeitas eu acabei colocando algumas, só que como achei que estava pouco, eu fui em outra IA, fui no chat GPT e pedi para ele me sugerir quais palavras comumente são ditas em fake news. E ele colocou esse tanto de palavras aqui. Eu peguei algumas e aumentei aqui minha lista. Depois eu citei algumas fontes confiáveis, só de exemplo. Isso aqui não é necessariamente fonte confiável de verdade. Mas eu coloquei como exemplos e eu criei a função de checar postagem, aonde ela inicia com 0 pontos e tem uma variável chamada texto e uma variável chamada site, aonde essa variável chamada texto, ela recebe aquele texto inicial, aquela postagem, só que ela transforma em caixa baixa. E depois ela pega as fontes confiáveis e também transforma em caixa baixa, deixa tudo em minúsculo. Daí ele vai para um for, onde ele verifica se as palavras descritas naquele texto se enquadram nas palavras suspeitas. Se enquadrar como uma palavra suspeita, ele soma mais um aos pontos. Depois ele vai verificar se o site é uma fonte confiável ou não. Se o site for uma fonte confiável, ele retira um ponto, ou seja, ele tem menos chance de ser fake news. Quanto mais pontos, mais chance de ser fake news. Quanto menos pontos, menos chance de ser fake news. Caso seja um site confiável, ele retira um ponto, porque é provável que não seja uma fake news. Caso o site não seja uma fonte conhecida, ele acrescenta um ponto como mais provável fake news. Daí a gente vai para o if, onde ele diz se for de 0 a 4 pontos, ele vai responder que o texto tem uma pouca chance de ser fake news. Se for de 4, no caso 5, a 8 pontos, tem grande chance de fake news. E se for mais que 8, ele vai dizer que é uma fake news. E o retorno dessa função é resultado e pontos. Resultado, no caso, vai ser esse texto, ou esse texto, e pontos é a quantidade de pontos que somou. E chegando aqui por fim, vai aparecer um menuzinho com uma interface que ele vai mostrar a resposta. Se é uma fake news, é provável, não é provável ser uma fake news, e a pontuação de fake news. No caso, vai mostrar um desses textos aqui, um desse, ou esse, ou esse. Deixa eu iniciar o programa aqui. Ele pede para digitar um texto. Eu vou copiar um texto que eu estava usando como teste. Esse texto diz: urgente, os cientistas afirmam que a Terra é plana, todo o segredo foi revelado.
aqui está aparecendo várias e várias palavras suspeitas. Urgente, segredo foi revelado, exclamação. Agora ele vai pedir uma fonte. Eu vou colocar uma fonte não confiável. Por que essa fonte é dita como não confiável? Porque ela não está aqui reservada como fonte confiável. Caso ela tivesse aqui, caso o Showcase tivesse aqui, ela seria, no caso, uma fonte confiável. Mas como ela não está citada, ela é dita como não confiável. Eu vou rodar. Resultado, o seu texto tem grande chance de ser uma fake news. Pontos de fake news, 7. Agora eu vou fazer diferente. Eu vou colocar o mesmo texto, só que eu vou colocar uma fonte confiável. Lembra que quando é uma fonte confiável, ele acaba retirando pontuação do score. Ou seja, se for uma fonte confiável, é menos chance de ser uma fake news. Agora eu vou colocar o mesmo texto, exatamente a mesma frase, só que eu vou colocar como uma fonte confiável. Pelo fato de ser uma fonte confiável, ele vai acabar retirando pontuação do score. No caso, se é uma fonte dita como não confiável, ele acaba acrescentando ponto. Se é uma fonte dita como confiável, ele retira pontuação. Eu vou rodar aqui o programa. Vou colocar exatamente o mesmo texto aqui. E vou colocar como fonte globo.com. Deu 5 pontos. Da outra vez deu 7, agora deu 5. Por quê? Porque globo.com está citada entre as fontes confiáveis. Vou fazer mais um teste aqui. Iniciando novamente o programa. Dessa vez eu vou colocar um texto com muitas palavras ditas como palavras... Como é que é? Palavras suspeitas. Chocante, urgente, bomba, segredo, exclamação. Esse texto, ele tá recheado, ó. Dá pra ver. Ele tá cheio dessas palavras suspeitas. Vou copiar o resto do texto aqui. Certo. E eu vou colocar também outra fonte não confiável. Site do Zé.com. Ele pontuou 10 e disse que é fake news. Mais um teste eu vou realizar. Dessa vez eu vou colocar um texto dito que a Terra é plana. Esse texto não tem nenhuma palavra suspeita. Só que pelo fato de não ser uma fonte confiável, a fonte vai ser astronomos.com. Como essa fonte não está citada como fonte confiável, é para ele pontuar 1. Aqui, astronomos.com. O seu texto tem grandes chances de ser confiável. Pontos de fake news, 1. Aqui nós chegamos num problema. Por quê? Qual o problema? Se o texto for um texto sem palavras suspeitas e de uma fonte confiável, vai acontecer o seguinte. Eu vou colocar o mesmo texto confiável e vou colocar uma fonte confiável. Ele acaba pontuando como -1, porque pelo fato de não ter nenhuma palavra suspeita, ele pontua 0, e como é uma fonte confiável, ele retira 1. Inclusive, esse nem é o único problema. Pelo fato de ter um else no final, o que ele está dizendo? Ele diz que se não for de 0 a 4 e nem de 4 a 8, é para ele printar o else, que o else está dizendo fake demais. O que aconteceu no caso, porque o resultado foi -1, e como -1 nem é de 0 a 4 nem de 4 a 8, ele printou fake demais. Mas isso é fácil de corrigir. É só colocar um outro else if, dizendo que se for mais de 8, ele printa fake demais. E se for else, ele printa um erro. Por exemplo, deu pontuação errada ou aconteceu um erro. Mas isso é algo que tem que estudar ainda. Esse é o problema que eu quero resolver, entendeu? O problema poderia ser resolvido se tu, ao invés de tirar 1, tu só deixasse em 0. Só que, enfim, na minha cabeça isso não faz muito sentido, porque ele não vai dar credibilidade para as fontes confiáveis. Ou pode ser, de certa forma, né? Eu tenho que analisar isso ainda. Eu joguei isso aqui no chat e eu pedi para ele sugerir alguma alteração que poderia ser melhorado. Uma das coisas que ele sugeriu é usar essa função aqui. Porque ao invés de... Deixa eu só indentar aqui. Porque ao invés de ele comparar se aquela string é exatamente igual a outra string, ele vai comparar se dentro da fonte que eu citei, lá tem alguma coisa que remete às fontes confiáveis. Mas pelos testes que eu vi, ele também, se eu colocar tipo só B, ele vai dizer que é uma fonte confiável. Então eu não sei se esse N aqui vai ser muito útil, por isso deixei ele comentado. Essa foi a única alteração que eu fiz usando o chat. O resto tudinho eu fiquei quebrando cabeça aqui e acabei fazendo o programa. Ele ainda não está finalizado, só que eu acho que ele está num bom rumo. Enfim, eu acabei esquecendo de finalizar o vídeo. Mas os próximos passos serão mostrar esse código para o professor antes mesmo do dia do trabalho. Caso ele tenha alguma sugestão de alteração, eu volto
e faço essa alteração mostrando para vocês. Muito obrigado por assistir até aqui, até um próximo vídeo, tchau.